doutrina da predestinação incondicional fatalista, chamada de doutrina calvinista, o calvinismo. Isso é uma doutrina de demônio. Cuidado com essa doutrina. Ela desvia você de Cristo. Essa doutrina calvinista, os seguidores dessa doutrina calvinista estão caídos da graça. Negam a Cristo. Diretamente não, mas indiretamente negam a Cristo. Vamos trabalhar isso agora. Gente, nós temos que ter muito cuidado com a nossa fé cristã, porque a nossa fé, ela não é vivida dentro de movimento religioso. A nossa fé cristã é vivida no conhecimento de Cristo, da palavra, do que Ele ensinou, da doutrina de Cristo, para que a gente possa ter cuidado na nossa vida na doutrina. É a doutrina da salvação. É a sã doutrina. E a salvação não é por vida de igreja, vivendo os movimentos, eventos, a formalidade, as atividades, a vida devota à religião. A nossa fé em Deus não é vivida por esse caminho. A nossa fé em Deus é por Cristo, pela doutrina de Cristo. Eu acho interessante que Paulo vai dizer a Timóteo, primeira carta 4,16, Paulo vai dizer: Timóteo, cuida de ti e da doutrina, fazendo isso te salvarás. A tua vida tem que ter prudência, tu tem que priorizar ela. Não é uma vida de prática, de ritual, de cerimonial, de formalidade religiosa. É no conhecimento da doutrina de Cristo. A tua vida tem que ser guiada, instruída pelo que Cristo ensinou. Não pelo que os homens estão ensinando aí. É muitas doutrinas de demônios, irmãos. A prioridade dos apóstolos, a preocupação dos apóstolos com os irmãos, a igreja, era o cuidado para os irmãos não se desviar da fé, saindo da doutrina, vivendo doutrina de demônios, heresia de perdição, guiados pelos falsos profetas, que colocam para o povo ventos de doutrina, movimentos, criando fábulas e fantasias. A preocupação dos apóstolos era formar nos cristãos o conhecimento de Cristo, da doutrina, para que eles estivessem firmados e enfrentando e combatendo o bom combate da fé, não se desviando nem apostatando da fé, seguindo doutrina de demônios. Essa é a preocupação que nós, que temos a vocação para ministrar, é para edificar os irmãos, a igreja, pessoas, no conhecimento de Cristo. Porque hoje, a banalização de tantos pregadores e pregações que tira o povo, desvia o povo, leva o povo a apartar-se, apostatando da fé, por meio de tantos ensinos, tanta doutrina, tantos teólogos, tanta revelação, tanta visão, tanto homens dizendo que é enviado de Deus, trazendo para o povo aquilo que Paulo diz, Paulo não, Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 1, heresias de perdição, introduzindo encobertamente, levando o povo a negar Jesus. E uma das heresias de perdição é essa doutrina calvinista, que prega uma predestinação incondicional fatalista. Eu vou te explicar o que é isso. A doutrina da predestinação incondicional fatalista é aquela que eles ensinam ao povo, que Deus já escolheu um para os céus e outro para o inferno. E não adianta fazer mais nada. Quem for escolhido para o inferno, não adianta fazer mais nada, nem crer em Jesus, porque não vai ser salvo. Porque o sacrifício de Jesus não tem valor para esse. Porque Jesus morreu só para um grupozinho de escolhido. É isso que eles pregam nessa doutrina do inferno calvinista. Eles ensinam que Deus é quem proporciona
proporciona o homem pecar. Não é o homem que peca deliberado contra Deus. O homem não vai ser julgado pelo seu pecado, não. Vai ser julgado porque Deus quis julgá-lo. Porque Deus quis condená-lo. Porque Deus quis colocá-lo no inferno. Isso aí vai de encontro o que o Evangelho nos revela, irmão. Jesus nunca ensinou isso a ninguém. Aí vem esses teólogos, tudo cheio de sabedoria do mundo. Conhecedores das Escrituras, homens formados nos cursos de teologia, nas universidades dos Estados Unidos, homens cheios de diplomas, de mestre, de doutor, pregando heresia para o povo com tanta sabedoria. A sabedoria é Cristo. Paulo vai dizer, eu não prego com sabedoria humana. A pregação de Paulo era Cristo crucificado para a salvação de toda a humanidade. Paulo não criou doutrina, preceitos diferentes, não. Paulo não criou ritual cerimonial. Paulo pregou o que Jesus entregou a ele para pregar. A mensagem do Evangelho. Hoje é tanta inovação, é tanta criação, é tanta doutrina nova, irmãos. Essa doutrina da predestinação incondicional fatalista não é a doutrina de Cristo. Nem Jesus, nem os apóstolos pregaram isso. E eu quero convidar você nesse momento, através desse esclarecimento que eu vou levar, tua mente ser iluminada, para você ser livre desse ensino maldito que faz você negar a Jesus. Diretamente não. Não, eu creio que Jesus morreu por mim porque eu era escolhido. Então a salvação aí para tu não é o mérito da morte de Cristo, é a escolha de antemão. Está entendendo? Que leva você a negar a Cristo? Não tem dois meios de salvação, irmão. O homem só é salvo por Cristo, crendo, para ser eleito, escolhido e predestinado. Não é porque ele foi predestinado de antemão. Ele é predestinado, ele é eleito, ele é escolhido quando ele crê em Jesus e perseverar até o fim. Mas o que é que essa doutrina da predestinação incondicional fatalista ela prega? Que não se perde salvação, porque você agora está amarrado por Deus para ser salvo, e não tem como você sair da salvação, porque Deus bota uma algema, Deus faz de você um robô, você vai ser salvo, mesmo que você venha a tomar atitude para ir novamente para o caminho que eu aborreço, mas eu vou fazer você andar no caminho que eu determinei, porque você não tem escolha, é eu que determino, porque eu sou soberano. Não é assim que Deus nos trata. Não é assim que Deus trabalha com a humanidade. A única criação de Deus, o único ser criado com liberdade de escolha, volição, desejo de decidir escolher, é o ser humano. Deus não deu isso aos animais, aos peixes, a nenhuma criatura Deus deu essa capacidade. Só o ser humano, que tem o conhecimento de existência, tem razão e consciência. Tanto é que Deus vai julgar o homem pelos seus pecados. Cada um de nós dará conta de si a Deus. Por isso que o homem vai a juízo, porque o homem tem esse dom que Deus deu a ele. O livre-arbítrio, o direito de decidir, escolher, de fazer as decisões da vida dele, que vai lhe trazer as consequências. A decisão, a palavra de Deus vai dizer, de que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados. Não, eu me queixo porque Deus me fez para roubar, para matar, para estrupar. Foi Deus que me criou para isso. Ó. Essa doutrina calvinista prega isso. Que as pessoas que estão aí praticando mal, porque Deus já determinou isso para eles. Meu irmão, só recebe uma doutrina dessa quem não tem o conhecimento da verdade, irmão. Isso é uma doutrina de demônios que vai desqualificar tudo que o Evangelho revela da parte de Deus. Anula a graça de Deus. Não é uma graça irresistível. É uma graça oferecida para o homem. Aceitar ou não, é o homem que escolhe, sim. É isso mesmo. Mas eles pregam que o homem não tem direito de escolha. O homem não decide se vai ser salvo ou se vai permanecer na condenação. Porque Deus, na sua soberania,
já determinou salvo e condenado. Mentira. Mentira. Toda a Bíblia vai mostrar Deus dando ao homem a liberdade de escolha. Começando por Adão. Ah, mas só Adão foi o homem que teve o livre-arbítrio, que teve liberdade de escolher. Todos os seres humanos. Mesmo um homem depois de pecado, ele tem a consciência do certo e do errado. E quando ele decide para o errado, é a escolha dele. Não é Deus que induz ele ao erro. Aprendam isso. Se você fizer um exame detalhadamente, sem a influência dessa doutrina de demônio desses teólogos, você olhando e examinando a Bíblia, você vai conhecer o que a Bíblia revela. Na interpretação da própria Bíblia. Não na interpretação desses falsificadores da palavra. Ministros de Satanás. Falsificam a palavra, irmão. Querendo colocar Deus dentro daquilo que eles estabelecem. Não dentro daquilo que Deus revela na sua palavra. O próprio Deus vai dizer, escuta, irmão, isso está lá em Ezequiel. Deus vai dizer, se o justo voltar à injustiça, toda a justiça que ele praticou não tem valor nenhum para a vida com Deus. Ele vai receber a punição porque deixou a justiça e voltou para a injustiça. E Deus vai dizer, e o ímpio, se deixar a impiedade e voltar para uma vida de obediência a Deus, toda a impiedade que ele praticou, Deus não leva em conta. Porque ele agora tomou uma atitude de andar em obediência na direção de Deus. Toda a impiedade dele não tem valor nenhum. É isso que Deus revela, irmão. Vamos ver se é assim mesmo? Eu vou mostrar os textos depois que esses homens usam para criar essa ideia de que Deus predestinou. Já é eleito, já é escolhido, já é predestinado e não tem mais o que fazer. A Bíblia fala de eleição, a Bíblia fala de predestinação e a Bíblia fala de escolha. A escolha que a Bíblia fala não é para salvação, é para vocação. Deus dá vocação a quem Ele quer. A predestinação e a eleição não é no indivíduo particular, é para o indivíduo que crê em Cristo. Não é a predestinação incondicional fatalista. Como eles ensinam que Deus determinou um para o céu e para o inferno. Meu irmão, se você for inteligente e olhar o que Jesus ensina, você vai ver que em canto nenhum esse ensino vai ter base e nem tem princípio dentro do que Jesus ensinou. Porque todo o ministério de Jesus foi convidando o homem a crer, a se arrepender. Quem crer será salvo. Quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Jesus nunca deu nenhuma ideia de escolhido. Jesus pregou o evangelho colocando a responsabilidade de ser salvo ou continuar condenado do homem. Jesus nunca disse que Deus determinou para o céu e para o inferno. Meus amados irmãos, nós precisamos ser prudentes, estar atento e buscar o conhecimento de Cristo, a verdade que liberta. Olha o que Deus nos orienta na palavra dele. Está aqui, revelado. Estou dando nome, né? Minha frita. Tem uma pedida nessa. Me dá pra botar até a panela de pressão. Valeu essa aqui, outro. Ô, glória. É isso aí, gente. É bênção, é bênção, é bênção. É bênção. Eu estou aqui pregando e Deus abençoando, ó. Olha o presente que eu recebi agora do morador. Isso é bênção, viu, pessoal? Um iFly. Dá grande, viu? Mas vamos voltar para o mais importante aqui. Vamos voltar para esse ensino maravilhoso. Para esse esclarecimento que é importante para iluminar o seu entendimento dessas trevas. Que é essa doutrina de demônio que está cegando muitos e desviando do Senhor. Fazendo negar a Cristo. Indiretamente? Diretamente não. Todo mundo diz, glória a Deus, Jesus é o Salvador.
mas no seu entendimento, eles acham que são salvos porque são escolhidos. Logo, o sacrifício de Cristo não tem nenhum valor. E eles dizem que o homem não tem direito de escolha. Que Deus, na sua soberania, ele determina e acabou-se. Não é assim. Aí aqui entra uma questão, irmão. Deus é soberano. E na soberania de Deus, ele deu ao homem a liberdade de tomar decisões. Deus, quando criou o ser humano, ele deu a vida ao homem. E deu ao homem a liberdade de escolher a vida no caminho que ele quer seguir. Quando Deus permite o diabo tentar Adão, não é que Deus estava induzindo Adão a pecar. Não é que foi um propósito de Deus. Deus, antes do diabo tentar Adão, Deus adverte a Adão. Como Deus sabia que o diabo, porque Deus não é surpreendido com nada. Isso não quer dizer que ele está determinando. Ele sabe a escolha do homem. Não é que ele determina a tua escolha. Mas ele sabe a tua escolha. Mas ele te dá a oportunidade para tu não ser condenado inocente. Porque diz a palavra de Deus em Naum, capítulo 1, versículo 3, Deus não tomará o culpado por inocente, irmão. Se o homem é culpado de receber a consequência do pecado, não é Deus que determina. A Bíblia diz que o salário do pecado, salário é a recompensa que você recebe pela sua obra. O salário do pecado é a morte, a condenação. Não é Deus que determina. Isso é alguns textos, porque se a gente fizer um exame, uma análise profundo, nenhum desses textos que esses discípulos de Calvino pregam para defender essa doutrina do inferno vai dar sustentabilidade a eles. Ele se contradiz com essa doutrina que eles pregam. Os textos que eles usam não têm nenhuma base dentro daquilo que eles interpretam. Quem tem o conhecimento da palavra, quem sabe manejar a palavra, pega esses adeptos dessa doutrina em contradição. Então eles dizem que Deus é soberano e determinou o homem a pecar, e o homem não tem escolha, porque Deus assim determinou. Mas a Bíblia mostra que não é assim. A escolha é do homem, sim. Olha o que Deus diz na palavra dele. Lê comigo aqui, Ezequiel, capítulo 18, Ezequiel. Vamos ler o versículo 23 ao versículo 24. Olha o que a Bíblia revela. Creia no que está na palavra. E eu não estou aqui fazendo uma interpretação do texto, não. Eu estou lendo o texto e interpretando o que ele está ensinando. Olha o que o texto diz. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? A morte aqui não é a morte física, é a condenação. Porque a morte física não tem nenhum problema para Deus. O problema que Deus quer resolver do homem é a morte espiritual. Então, olha o que diz a palavra. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Isso é Deus questionando o profeta. Isso é Deus aqui usando o profeta para mostrar a vontade dele. Olha o que Deus vai dizer. Diz o Senhor, não desejo, antes que o ímpio se converta dos seus caminhos e viva. O que Deus quer é que o homem se converta e viva. Olha o versículo 24. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo-se conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, ele morrerá o juízo. Irmãos, não tem nenhuma base para essa doutrina da predestinação incondicional fatalista. Eles apelam para o texto, interpretam do jeito dele o texto. Mas se você fizer um exame bíblico, chama ele para um contexto geral da Bíblia, analisar, examinar, você vai ver que essa doutrina não tem sustentabilidade na palavra. Não tem apoio bíblico. É Deus falando aqui. Deus está dizendo,
Eu desejaria a morte do ímpio? De jeito nenhum. O que Deus quer é que o ímpio se converta para que viva. A convenção para o homem ter a vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. Arrependei-vos. Não é quem é escolhido, é quem se arrepende e crê. Quem crê se arrepende. Quem se arrepende e crê para ser salvo. É isso que o Evangelho prega. Não é escolhido. Essa pregação, nem Jesus nem os apóstolos pregaram. Esses homens trazendo adicionando essa doutrina de demônios no Evangelho. Porque só é salvo quem é escolhido. Aonde Paulo pregou isso? Aonde Pedro pregou isso? Aonde tem Jesus pregando isso? Diz a palavra de Deus, lá em Marcos, capítulo 1, versículo 14, que depois que João Batista é preso, vem Jesus Cristo pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Olha a mensagem do Evangelho que leva para o homem. Arrependam-se e creia no Evangelho. Não é que você é salvo, é escolhido e já está salvo. Não. Olha a mensagem do Evangelho que Paulo pregou. Paulo pregou. Atos dos Apóstolos. Capítulo 17, versículo 30 e 31. Irmãos, vai analisar aí na palavra. Vai examinar. Eu estou pregando o que a palavra ensina. Eu não estou criando interpretação e nem adicionando o meu pensamento na palavra. Eu estou apenas citando a palavra e mostrando que a palavra está ensinando. Olha qual é a pregação do Evangelho que Paulo pregava. Atos dos Apóstolos. Capítulo 17, versículo 30 e 31. Porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens, não é os escolhidos, a todos os homens, em todo o lugar, que se arrependam. Porque tem determinado um dia em que vai julgar este mundo com justiça. A mensagem do Evangelho é convidar a humanidade a se arrepender para não sofrer o juízo de Deus. O que Deus quer é que o homem se arrependa. Jesus vai dizer assim a um grupo de religiosos: se vocês não se converter, não se arrepender, sofrereis a condenação do inferno. Não é Deus que determinou você ao inferno. Ao contrário, você, pela sua decisão, você entrou em condenação, porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Deus proveu um meio para salvar você, porque Ele não deseja a tua morte, a tua condenação, a tua sentença. Deus não tem prazer na morte do ímpio, na condenação do ímpio. É o que a palavra ensina. Jesus vai dizer: há alegria no céu quando um pecador se arrepende. O que Deus quer é o que Paulo pregou, orientando a Timóteo. Na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos os homens se salvem. Não é um grupo de escolhidos, todos, está no genérico, toda a humanidade. E venha ao conhecimento da verdade. O que importa é o que Paulo pregou. O evangelho que Paulo pregou foi esse. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque Deus manifestou a sua graça, o favor dele, trazendo salvação a todos os homens. Não é um grupo de escolhido, é a todos. Porque salvação é para quem está condenado. E todos estão condenados. Todos estão julgados. Todos são pecadores. E Jesus disse: eu vim, não é buscar os escolhidos. Eu vim salvar e buscar os que se haviam perdidos. Vocês estão entendendo isso? Toda a humanidade se perdeu. E ele veio para salvar toda a humanidade. Diga, irmão. Boa noite, meu chefe. É o 1002, entrega para Pedro, só falta o... Lá de cá. 0072. Então vocês estão entendendo, pessoal? Eu estou aqui no trabalho, mas a gente vai levando a palavra, trabalhando o conhecimento, a informação para vocês. Então, olha, a vontade de Deus não é aqui não, irmão, é no outro.
A vontade de Deus é que todos os homens se salvem, irmãos. O próprio Jesus pregou isso. A vontade de Deus não é salvar só um grupo, não. É salvar toda a humanidade. O texto, a Bíblia, revela isso. Deus, ele quer que todos os homens se salvem. E por que o homem não vai se salvar? Porque muitos vão sofrer a condenação. E porque todos os homens não vão se salvar. Sabe por quê? Não é porque Deus predestinou ao inferno. É porque não aceitam a verdade por onde podem se salvar e permanecem na mentira. É o que a palavra revela. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e o 11, dá uma olhadinha lá. Sabe por que não vão se salvar? Não é porque Deus predestinou ao inferno. É porque não creram. Vamos voltar aqui, gente. Voltando aqui novamente. Não vão se salvar, não é porque não foram escolhidos. É porque não creram para se salvar. É isso que a Bíblia revela. O próprio Jesus disse, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê permanece condenado. Condenado não é porque Deus predestinou, é porque não crê para se salvar. Todo ser humano está condenado, mas se crê em Jesus será salvo. Todo aquele que nele crê será salvo. Foi isso que Jesus disse quando mandou pregar o Evangelho. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Irmãos, Deus não faz nada em vão não, irmão. Se a salvação era para um grupo de escolhido, para que pregar o Evangelho? Se o cara já é escolhido para ser salvo. Para que pregar o Evangelho? Que trabalho em vão é esse? Se o indivíduo já foi predestinado ao céu. Porque Deus determinou. Para que Jesus vinha morrer? Para que tudo isso? Que encenação é essa? Essa doutrina da predestinação incondicional fatalista não tem lógica não, irmão. Se Deus já predestinou o indivíduo para ser salvo, então para que pregar o Evangelho? Jesus vai dizer, ide por todo mundo. Pregar o Evangelho a toda criatura. Não é um grupo de escolhido, não. Se o homem já está predestinado ao inferno, não há salvação. Para que pregar o Evangelho para ele? Me diga isso. Calvinistas, claro que eles vão ter uma desculpa, né? Porque o diabo sempre dá sabedoria maligna para esses homens, mantendo o engano o povo. E quem não tem a mente iluminada pela palavra, é levada pelas trevas. Jesus nunca deu esse ensinamento de escolhido para o céu e condenado para o inferno, porque Deus determinou. A mensagem do Evangelho que Jesus prega para Nicodemos, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É para todos. Agora, a salvação é para todo o que crê. Predestinado e escolhido é quem crê. Não é quem é predestinado de antemão que vai crer. Como eles ensinam. Eles têm sempre uma desculpa, tá entendendo, irmão? É igual os testemunhos de Jeová. Os que pregam essa doutrina calvinista é igual os testemunhos de Jeová. Tem sempre um argumento para tentar justificar a heresia deles, que não condiz com a palavra. Não, porque só vai crer quem já é escolhido. É mentira. Vai ser escolhido porque creu. Não vai crer porque é escolhido. Eu vi um calvinista pregando, um pastor, e dizendo assim, só vem para a igreja, só vai permanecer na igreja quem é escolhido. Primeiro que Deus não chama ninguém para a igreja. Não manda ninguém estar dentro de igreja. Porque a igreja de Deus não é nenhuma instituição. Nem presbiteriana, nem assembleana, nem adventista, nem nenhuma dessas igrejas. A igreja de Deus é um corpo místico, formado por pessoas que estão em Cristo, no Evangelho, não nessas doutrinas de demônio dentro da igreja. Não, só vai crer quem é escolhido. É mentira. Quem crê não é quem é escolhido. A mensagem é lançada para todos. Quem crê será salvo, quem não crê condenado. Aí eles têm vários textos que eu já estudei, e eu tenho refutação para cada um deles, né? Inclusive, lá em Atos, um adepto dessa seita, dessa doutrina de demônios, ele me deu esse texto de Atos,
para justificar essa doutrina do inferno. Eu digo, mas o texto não está dizendo isso, amigo. Ele pegou Atos capítulo 2, versículo 47, que diz assim: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aí olha o argumento que esse adepto da doutrina calvinista veio trazer nesse texto. Está vendo? Só vai para a igreja quem vai se salvar. Os escolhidos. Não. Está errado. O texto não tem base para interpretar desse jeito. Eu perguntei a ele: quem são os que hão de se salvar? Ele é os escolhidos. Mentira. Jesus não disse isso. Jesus vai dizer: quem crê? Os que hão de se salvar são os que vão crer. Não é porque foram escolhidos. Vão ser escolhidos porque creram. O texto está dizendo que Deus acrescentava à igreja. Primeiro, que a igreja aqui não é denominação. É o corpo de Cristo, igreja. Ao grupo, aos membros do corpo. A igreja que Deus acrescentava não era nenhuma denominação. E Deus, todos os dias, acrescentava à igreja, o corpo de Cristo, aqueles que haviam de se salvar. Quem são os que há de se salvar? Os que crê. Quem são os que há de ser condenado? Os que não crê. É isso que Jesus ensinou, é isso que eu creio. Não é essa doutrina calvinista, essa doutrina de demônios, que nega a verdade do Evangelho. Então todo texto que os calvinistas dão é igual os testemunhos de Jeová. Eles trabalham os textos isolados e ficam presos no texto. Aí teve um calvinista também que disse a mim: mas a Bíblia fala de eleição. Vá ler lá em Efésios. Vamos lá, vamos ver aqui, vamos aprender. Para a gente defender a fé em Cristo, que nós temos que ser prudente e viver guardando ela para não apostatar do caminho. Porque é outra coisa que eu vou mostrar também aqui. O que está no caminho pode desviar ou não? O que está na fé pode apostatar da fé ou não? O que está na graça pode cair da graça ou não? A Bíblia mostra isso? Mostra. Agora, onde é que a Bíblia mostra que não pode o homem se desviar? Aonde é que a Bíblia mostra que o homem não pode perder salvação? Se o próprio Jesus vai dizer: aquele que perseverar, é uma condição da responsabilidade da pessoa que Jesus está dando. É você que tem que tomar responsabilidade daquilo que foi dado a você, para você não perder. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. É isso que Jesus ensina. Quem perseverar até o fim será salvo. O apóstolo João vai dizer: retenhamos que temos ganho, para que não percamos. E o único meio por onde o diabo ele não tem poder de tirar você de Cristo. Aprendam isso. Satanás não tem poder de tirar você de Jesus. Foi o que Jesus disse: aqueles que o Pai me dão e vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E nenhum daqueles que vem a mim será arrebatado. Jesus não está dizendo que é salvo e salvo para sempre. Jesus está dizendo que o diabo não pode tirar aqueles que vêm a ele, enviado pelo Pai, porque quem envia o homem a Cristo é Deus. É Deus que dá o testemunho ao mundo de Cristo. O Espírito Santo ele convence a humanidade para crer em Cristo. Não é os escolhidos, é todo pecador. Jesus disse que o Espírito Santo convence o mundo, a humanidade, do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que trabalha para dar o entendimento espiritual a essa humanidade. Mas o que é que a humanidade faz? Não dá ouvido à voz de Deus. Ignora a advertência da palavra. O Espírito Santo ele convence, ele não converte. Quem tem que se converter é o homem. Convertei-vos, convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. É isso que Deus diz. Então, a gente vai ver que Jesus, quando diz que ninguém será arrebatado aqueles que o Pai deu a ele, é que o diabo não pode tirar eu e você da presença de Jesus. Então, irmão Hélio, se o diabo não pode tirar, então não se perde salvação. Escute, o diabo não pode tirar você e nem eu da presença de Jesus. Ele pode trabalhar você, para você sair. É aí que entra aquilo que Jesus disse: acautelai-vos.
vigiai, sejam prudentes com os falsos profetas, porque vem a serviço do diabo, trazendo doutrina de demônios, para desviar você, fazer você apostatar da fé. É aí que você abandona a caminhada com Cristo. Meu irmão, nós precisamos aprender. Nós precisamos de homens compromissados com Cristo, com a verdade de Deus, para pregar o Evangelho, para nos iluminar com a palavra, diante dessas trevas, desses enganos de Satanás, pregados pelos ministros, obreiros de Satanás, que se denominam homens de Deus, pregando uma mensagem anátema, um evangelho anátema, doutrina de demônios, heresia de perdição. Essa doutrina da predestinação incondicional, fatalista, é heresia de perdição, é doutrina de demônios. E quem está pregando ela está a serviço do reino das trevas. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Então vamos lá agora para Efésios. Ah, não, irmão Hélio, mas a palavra de Deus diz que... Deixa eu continuar o que eu estava falando aqui para ir para Efésios. Então, não é o diabo que tem poder de nos tirar de Cristo. O diabo ele tem o poder de nos influenciar para se desviar de Cristo. É a gente que se desvia. Jesus vai dizer, aquele que me deixar, eu também o deixarei. Aquele que me negar, eu também o negarei. Somos nós que recuamos, que abandonamos, que abrimos mão da bênção que Deus nos oferece da salvação. Que rejeitamos a graça de Deus. Somos nós. Rejeita sim. Por isso que Jesus vai dizer, vigiem. O apóstolo Pedro vai dizer, 1 Pedro 5, 8. Irmãos, Pedro está falando, sabe com quem? Com os salvos, que estão em Cristo, eleito e predestinado, porque creram. Pedro vai dizer a eles, irmãos, vigiai, sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O que é que Pedro está advertindo aí, irmão? Se não perde salvação, por que eu vou vigiar com o diabo? Que está querendo me tragar. Tragar o quê? Tirar da direção de Deus. Por que eu vou vigiar com ele? Aí esses mensageiros do diabo traz essa doutrina de que você não perde salvação. Já foi eleito. Vigia não, crente. Guarda a tua fé no conhecimento da doutrina, não? Tá pensando que essa doutrina, que tu tá confiando que é escolhido, vai te levar a Deus, é? Tu vai sofrer vergonha e desprezo eterno. Tu que está vivendo instruído nessa doutrina calvinista. Tua alma está perdida de Deus. Porque a tua visão real, verdadeira, teu entendimento não está em Cristo. Está na tua eleição, que assim te ensinam. Tu não se gloreia em Cristo, tu se gloreia na tua eleição, como eu tenho visto muitos crentes dizendo, ele que me escolheu. Foi ele que não foi eu não, foi ele que me escolheu. É mentira. Jesus nunca disse isso a ninguém. Quando Jesus diz, não foi vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós. Jesus está falando com os apóstolos, que convidou, escolheu, separou entre os discípulos para a missão do apostolado. Escolha para a vocação, não é escolha para a salvação. O apóstolo Pedro vai dizer, Atos capítulo 10, versículo 34, que Deus não faz acepção de pessoas. Antes, aquele que crê e obedece a ele em qualquer lugar ou nação, esse encontra essa salvação. Pedro está falando no contexto de salvação. Pedro está dizendo que Deus não faz acepção de pessoa. Os apóstolos nunca pregaram isso. Aí fica esses seguidores dessa doutrina de Calvino, calvinista, doutrina de demônios, ensinando aí, querendo ser os sabidão, a verdade de Deus. Não, porque não se perde. Deus é soberano. Foi Deus que determinou. Deus que operou a salvação. O homem não tem parte na salvação. Claro, meu irmão. O homem não tem mérito de salvação, não. O homem não tem parte na salvação, não. A salvação é a obra que Deus operou para salvar o homem. A salvação foi consumada por Jesus. Agora o homem é que toma a decisão de receber a graça de Deus ou desprezar a graça de Deus. O que é a graça? O favor que o homem não merece. A graça de Deus é isso. O que é a misericórdia? O homem não recebeu o que merece. É isso que Deus oferece à humanidade.
a sua misericórdia para não receber o inferno que o homem merece, a sua graça para receber o céu que o homem não merece. Mas Deus assim quis, pela sua soberania. Ele colocou uma porta que não tinha para o homem entrar e ter acesso a ele. Agora, não é Deus que empurra ninguém nessa porta. Ele mostra a porta que ele colocou e o homem entra se quiser. O homem não tinha por onde chegar a Deus. Deus estabeleceu um caminho. Não é Deus que empurra ninguém e algema você para ir até o fim nesse caminho. É você que entra e escolhe ser prudente e perseverar para andar nesse caminho até o fim, que é o caminho da fé, mantendo-se firme em Cristo, para não apostatar dela. É você que escolhe pela sua decisão. A fé é a atitude do homem em se converter a Cristo e se manter fiel a Ele, com a vida consagrada e devota, prudente para chegar até o fim. E é você que escolhe se vai até o fim ou se volta no meio do caminho. E a Bíblia diz que aqueles que recuam, que voltam, voltam para a condenação. E Paulo, e o escritor aos Hebreus vai dizer: e nós somos daqueles que perseveram para a salvação. Ai de mim se não perseverar. Paulo nunca disse que era eleito e nunca ganhava salvação. Paulo vai se manter fiel, subjugando a si mesmo, para não perder a vocação de Deus na vida dele. Paulo vai pregar e dizer assim: palavra digna e fiel é essa, de toda a aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo. Para quê? Para salvar os escolhidos, não. Para salvar toda a humanidade. Para salvar os pecadores. E quem é pecador? Toda a humanidade. Então ele veio salvar os, não alguns. Aí eles usam um texto que diz assim, que ele deu a vida dele por muitos. Aí eles pegam esse texto isolado e esquecem todos os outros contextos que mostram que a salvação é abrangente. Aí ficam presos num texto isolado que convém a eles, onde eles apoiam a ideia deles, que o texto não diz isso. Quando Jesus diz que deu a vida dele por muitos, ele não está restringindo o grupo de salvo. Ele está falando dentro da escolha dos poucos que vão se salvar. E os muitos que vão se perder por não crer. Porque ele veio salvar todos. Ele pregou isso, irmão. Ele pregou isso. A salvação não é só para os escolhidos, como eles ensinam. Eu estava vendo um vídeo de um desses pregadores calvinistas, dessa doutrina de demônio. Aí eles dizem assim, eu anotei até algumas coisas aqui. Ele diz que Jesus veio salvar só os escolhidos, não foi toda a humanidade. É mentira. O plano de salvação de Deus foi feito por todos os homens. Não foi para um grupo. Agora, nem todos vão crer. E não é porque Deus determinou para não crer. É a escolha deles de não crer. Porque Jesus disse, a luz veio ao mundo, e os homens preferiram mais as trevas do que a luz, e não vieram para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Jesus vai mostrar a responsabilidade do homem. Jesus vai dizer, eu não vim julgar, eu vim salvar. Se alguém não ouve a minha palavra e não crê naquele que me enviou, eu não julgo. A palavra que eu tenho pregado há de julgar no último dia. Não é que Deus determinou, é a palavra. A verdade que está sendo levada para salvar o homem. E por ele não crer na verdade, vai ser condenado. É o que Paulo vai dizer. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 12. Então eles ensinam que Jesus, ele não veio salvar todos. Ele morreu para a salvação de toda a humanidade. Não foi de um grupo de salvo. Aí eles usam lá a oração sacerdotal de Jesus, lá em João 17, quando Jesus diz, eu não rogo pelo mundo, eu rogo por estes que tu me deste. Aí eles pegam mais uma vez esse texto e baseiam essa doutrina deles na interpretação que eles fazem desse texto. Está entendendo, irmãos? Eles fazem a interpretação usando os textos isolados. Eles firmam a doutrina num texto e ignoram todos os outros contextos que não vai sustentar essa ideia. Quando Jesus ora aqui,
Jesus está orando por aqueles que creram nele, não é os escolhidos. A oração sacerdotal de Jesus é pelos que creram nele, que já estão na presença dele. E pelos que ainda vão crer, não é pelos que são predestinados. Mas eles ensinam que a salvação é operada por Deus. E não é pela escolha do homem. É aí que eles se enganam. Deus operou a salvação e coloca a disponibilidade do homem pela escolha, sim. Pela escolha. Se a gente fizer uma análise bíblica, a gente vai ver que a verdade que prevalece é a decisão do homem de crer ou não, para ser salvo ou condenado. Não é determinismo de Deus. Então, meus amados irmãos, são muitos textos que eles dão. Eu tenho um bocado já anotado, eu já conheço, para poder fazer o bom combate da fé, para poder chegar a eles e mostrar a verdade que o Evangelho revela, para ajudar essas pessoas a ter o esclarecimento, para que eles alcancem o conhecimento da verdade para ser libertos. Nós não estamos aqui discutindo sabedoria, nem querendo mostrar quem é mais sábio ou menos sábio. Nós estamos aqui com a finalidade de mostrar a verdade, o Evangelho da salvação, que Paulo vai dizer que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é para a salvação dos escolhidos, é para a salvação de todo aquele que crê. Seja judeu, grego, ou qualquer pessoa de qualquer cor, raça, nação, religião. Está lá em Romanos 1,16. Paulo vai dizer, não me envergonho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É preciso crer para ser salvo. A palavra de Deus vai dizer que se com a tua boca confessares e crer no teu coração, serás salvo. Salvação não é por decreto, por escolha, por predestinação. Salvação é por crer. Aí quando você crê, você vai ser predestinado, porque quem crê em Jesus está com seu destino ao céu. Quem crê em Jesus está dentro da escolha para a vida eterna com Deus. Está entendendo isso? É por crer. Toda a Bíblia, irmão, você não vai ver nenhum texto das Escrituras te dando essa base, te mostrando esse princípio que é ensinado nessa doutrina da predestinação incondicional fatalista. Eles vão distorcer, interpretar do jeito deles, falsificar a palavra, pegar texto isolado, fazer uma manobra para fazer você entender e aceitar essa doutrina de demônios que a Bíblia não ensina. Isso não é a doutrina de Cristo. Vamos agora para Efésios, capítulo 1, onde eles usam o texto de predestinação que fala lá para tentar justificar. Mas calma, vamos analisar o contexto. Vamos para Efésios capítulo 1. É palavra, é esclarecimento, examinando. Jesus disse, errais. Sabe por quê? Porque não examina as Escrituras. Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz a palavra. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, observação, em Cristo. Como também nos elegeu nele. Nos elegeu nele. Antes da fundação do mundo. Porque Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Porque para Deus não existe o ontem, o hoje, nem o amanhã. Está entendendo? Para Deus não existe tempo. Para nós existe. Então, aí Paulo vai dizer, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, o seu querer. Ele quis isso, que assim fosse, e ele fez. Aí você pode dizer, então, irmão Wellington, eles estão certos. O texto está dizendo que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Essa eleição não é em você particular,
Essa eleição não é no indivíduo particular. Essa eleição é para o que crê que é eleito e predestinado. Está entendendo? Porque se você continuar lendo o contexto, você vai ver a própria palavra revelar isso. E o texto aqui, quando fala de elegeu, predestinou, não é no indivíduo particular, é nele, em Cristo. Essa eleição é para quem crê. Vamos ver isso aqui? Vem agora para o capítulo dentro do mesmo contexto. Vamos ler o capítulo, o versículo... Vamos ler o versículo 11 ao versículo 13, ao versículo 14, para a gente entender isso aqui. Olha o que diz o versículo. Vamos analisar o contexto. Porque se você ficar só nesse texto aqui, aí você vai dizer, realmente, a predestinação, como eles ensinam, existe. Deus já escolheu para o céu e para o inferno de antemão. A escolha é para quem crê em Cristo, não é no indivíduo particular. Paulo fala de predestinação. Primeiro capítulo de Efésios, versículo 3 ao versículo 5. Mas se você ficar só aqui, você não vai ter a interpretação do que a palavra revela. Vamos ler agora o versículo 11 ao 14. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, presta atenção, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Qual foi o propósito de Deus? Salvar o homem. Por onde? Por Cristo. O próprio Jesus vai dizer assim, João 6, 38 ao 40. Jesus vai dizer, eu não vim fazer a minha vontade. Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna. Todo aquele, é para todos, que vê o Filho e crê, para poder ser predestinado, para poder ser eleito, para poder ser salvo. Tem que crer. Deus mostra isso na sua palavra. E aqui, a gente vai ver Efésios, mostrando essa verdade que eu estou aqui, levando para você, para iluminar o seu entendimento diante dessa mentira que você está vivendo, sendo instruído, dessa doutrina da predestinação incondicional fatalista, chamada de calvinista. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 11. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, os judeus, os que creram lá. Olha o que Paulo vai dizer agora. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, agora sim, foste selado com o Espírito da promessa, o Espírito Santo. Aqui, acabou com essa ideia da doutrina da predestinação incondicional fatalista. O texto está falando de predestinação, mas aqui é a chave que mostra como você é predestinado. Olha o que Paulo vai dizer, versículo 13. Em quem também vocês estão, depois que ouviram, depois, não antes. Vocês agora estão nessa predestinação, estão eleitos para a vida eterna. Depois que ouviram a palavra do Evangelho e creram. Ouviram e creram nele. A partir daí, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia de que agora você está na promessa da salvação. Está na promessa da salvação, da vida com Deus. O texto aqui deixa bem claro, irmãos. Depois que vocês ouviram e creram, não é que vocês foram predestinados antes. Isso aconteceu depois que vocês ouviram a pregação do Evangelho e creram. Está aqui. Efésios 1, não leia só o versículo 3, o 4 e o 5, não. Analise o contexto todo. Vá para o versículo 11 ao versículo 14, que você vai ter a compreensão
Por onde é que o homem é predestinado e eleito para a salvação? É quando ele ouve o evangelho e crê. Porque a salvação, ela é trabalhada para o homem alcançar essa salvação, 3 etapas. 3 atitudes do homem para o homem alcançar a salvação. Primeiro, ele precisa ouvir. Segundo, ele precisa crer. E terceiro, ele precisa se converter, perseverando no que ele creu. Senão não é salvo. Como ouvirão se não há quem pregue? É preciso pregar para que eles ouçam. Quem crê será salvo. É preciso crer. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Crer e perseverar para ser salvo. Ah, mas só vai perseverar os escolhidos. Mentira. Mentira. Para ser escolhido e ser salvo tem que perseverar até o fim. Foi o que Jesus disse. E eu creio no que Jesus disse. Eu não estou aqui para viver a doutrina de Calvino, de Armínio, do pastor A, do pastor B, da igreja A, da igreja B. Eu sou cristão, discípulo de Cristo. A doutrina única, sã da salvação que eu sigo é a de Cristo. Como disse Paulo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. A doutrina é a de Cristo. E se alguém prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Se aparta dele. É o que diz o apóstolo João na sua segunda carta, versículo 9 e 10. 9 e 10. E Paulo vai dizer: tenham cuidado com as doutrinas de demônios, porque o Espírito Santo tem nos advertido que nos últimos tempos vai surgir falsos profetas, levantados por espíritos enganadores, pregando doutrina de demônios, que vai levar muitos a apostatar da fé. Vem cá. Só apostata da fé quem está na fé. Isso é lógico, irmão. Isso é óbvio. Não tem que ter nenhuma sabedoria para entender isso. Ah, não. Se apostatou da fé porque não era da fé. Mentira. Aí tem um texto que eles usam, lá de João, que diz assim: saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fosse de nós, permanecia conosco. Aí, está vendo? Porque não eram eleitos. É mentira. Estavam no meio, mas era o joio. Não tinham se convertido. Não é porque eram eleitos. Aí eles também usam esse texto para dizer: o joio é os que são condenados para o inferno. O trigo é os eleitos que são salvos. É mentira. O joio é os que têm a semente da vida dentro dele, que creram, receberam a palavra. E tem a vida de Deus guiando ele. O reino de Deus em nós, nos guiando. E tem uma coisa, tá? Cuidado para não endurecer o coração para o Espírito Santo de Deus. Porque o exemplo do povo de Israel não está ali em vão. O povo que foi tirado do Egito era o povo da promessa. Deus fez a promessa para o povo que estava lá no Egito. Mas aquele povo não alcançou a promessa. Não foi porque não foram predestinados. Eles estavam predestinados para a promessa de entrar na terra prometida. Sim ou não? A palavra ensina isso ou não? Por que não entraram? Vem cá. Para tu aprender algo importante de uma vez por toda, para tu se defender dessa doutrina de demônios, da predestinação incondicional, fatalista. Abre a tua Bíblia em Hebreus. Vamos ler Hebreus no capítulo, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se é o capítulo 3. É muito importante isso aqui, irmãos. Capítulo 3, vamos ler a partir do versículo, é importante ler a Bíblia. Não fique preso a um versículo. Não forme uma doutrina por um versículo. Examine as Escrituras. Você tem que analisar livro, contexto, texto local do livro, texto geral de outros livros da Bíblia. Não é de livro de teólogo. O único livro que você tem que buscar o conhecimento de Deus onde está revelado é aqui. É na Bíblia. Não é o livro do pastor, do teólogo, do fulano, do ciclano. Se dedique a conhecer e a estudar, examinar a palavra. Olha o que diz a palavra de Deus. Hebreus capítulo 3. Vamos ler o versículo, a partir do versículo 8. Vamos fazer a leitura. Não endureçais os vossos corações, como na provocação
do dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Ignoraram, não se importaram, não se dedicaram ao conhecimento de Deus. É isso que Deus quer. O que Deus quer de nós é o conhecimento dele. Mas olha o que a palavra está revelando. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Por quê? Vamos continuar lendo. Vede, irmãos, que olha a advertência que o escritor hebreu está fazendo aos irmãos, usando o texto do exemplo do povo de Israel. Ele diz: vede, irmãos, que nunca haja em vós, em qualquer um de vós, um coração mau, infiel, para se apartar do Deus vivo. Está vendo? Que podemos nos apartar de Deus, estando já em comunhão com Ele. Se a gente não se devotar, priorizar e perseverar em nos negar e se manter na vontade dEle e satisfazer a nossa vontade, não se submetendo a Ele, não estando na graça dEle para vencer, a gente pode se apartar de Deus. E é isso que o diabo faz. Ele tenta, porque ele sabe. Ele não pode tirar, mas ele pode fazer você voltar. Ele pode fazer você recuar. Ele pode fazer você desprezar. É isso que ele faz, porque se o diabo soubesse, se isso fosse verdade que esses falsos profetas pregam, de que salvação não se perde, o diabo não estava preocupado em tirar ninguém da comunhão com Deus. Porque o diabo não trabalha em vão. Ele é um ser inteligente. E se ele tenta o povo de Deus, é para fazer o povo de Deus se perder de Deus. E se o povo de Deus não vigiar, vai ser influenciado por ele, irmão. É por isso que ele tenta, enquanto ele tiver tempo ainda e existir a vida aqui na terra, ele vai estar tentando os seres humanos que estão em Cristo para se desviar de Cristo. Porque os que estão presos no poder dele já estão condenados. Não é porque foram predestinados. É porque não vieram para a luz, não receberam a verdade para se salvar. Conhecereis a verdade vos libertará. Eles não querem nem saber da verdade. E muitos que conhecem a verdade escolhem ficar na mentira, para não perder o privilégio, a satisfação, a conveniência, o prazer. Então, a palavra está dizendo, devemos ter cuidado, para que o nosso coração não venha endurecer e nem ser infiel, para que a gente não venha se apartar de Deus. Agora, vamos continuar lendo. Eu estou lendo Hebreus 3, do 8, eu vou ler do 8 até o 19. Olha o que diz o versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel, para que não venham se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Cuidado, irmão. Cuidado. O pecado ainda está nos rodeando. E se a gente não vigiar, a gente sai do caminho da luz e volta para as trevas, para o pecado de novo. Porque Jesus, ele não prende a gente para andar com ele à força. É a escolha do homem, por isso que ele manda perseverar até o fim nessa escolha. Porque se você não se determinar, não perseverar a valorizar a salvação e seguir o Salvador, que é quem te salva, você vai se perder. E por isso que os escritores hebreus estão orientando os irmãos aqui, porque, ao versículo 14, porque nos tornamos, agora aprenda isso aqui, irmão, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da confiança até o fim. Meu amigo, tem que ir até o fim, tem que perseverar até o fim. O próprio Jesus disse isso, ser fiel até a morte. Eu posso ser fiel e voltar à infidelidade, e deixar de ser fiel, e me perder de Deus. A Bíblia me adverte sobre isso. A palavra está... Eu não estou trazendo minha interpretação aqui. Eu estou mostrando que a palavra está nos ensinando. É isso que devemos aprender, direto da palavra, não pela interpretação desses ministros de Satanás que falsificam a palavra.
Olha o que diz o versículo 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram? Não é os que foram predestinados para pecar. Os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto. Versículo 18. A quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes. Vida com Deus é questão de crer e obedecer. Não é questão de decreto soberano de Deus, puxando você a pulso para viver com Ele e não tem como sair, não tem como voltar. Deus, Ele quer do homem a escolha, a obediência, a atitude do homem para voltar a Ele de volta. Assim como o homem escolheu pecar e foi a condenação, Deus mostra ao homem o caminho da salvação, para o homem escolher e receber salvação. Agora, importante é isso aqui, ó. Versículo 19 do capítulo 3 de Hebreus. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Sabe por que o povo do Egito, que estavam escravos, saíram? Aquela geração não entrou e a promessa foi para eles, mas eles não entraram. Por causa da incredulidade, por causa do coração duro, por causa da vida desobediente a Deus, voltando-se ao pecado novamente. Não é porque não foram escolhidos, foram o povo da promessa, mas não guardaram a promessa, não guardaram a palavra de Deus, não se determinaram a viver na direção de Deus, voltaram à incredulidade. E isso fez com que eles recebessem o juízo de Deus e não a promessa da salvação da terra prometida. Aprendeu aqui, irmãos? Sai dessa ideia. Essa ideia da predestinação incondicional fatalista não tem apoio dentro do Evangelho. Pode ser Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos ou qualquer outro pastor famoso. Eu não sou discípulo de nenhum pastor de fama. Eu sou discípulo de Cristo. Eu não estou aqui para ser guiado por nenhuma doutrina de nenhum pastor famoso, de nenhum ministério grande. Eu estou aqui para ser guiado por Cristo. É a doutrina da salvação. Se você não tiver no Evangelho que foi pregado por Cristo, você não pode se salvar. Foi o que Pedro disse aos irmãos na cidade de Corintos. Pedro não, Paulo. Paulo vai dizer, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. Olha o que Paulo vai dizer, advertindo aos irmãos. Paulo vai dizer, irmãos, o evangelho que eu tenho pregado a vocês, esse evangelho que vocês creram, nesse evangelho que vocês permanecem, é por esse evangelho que vocês serão salvos. Olha o condicional. Se permanecer nele como eu tenho ensinado. Se. Salvação é condicionada ao crer e a permanecer. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não é mediante a escolha. A fé é a atitude do homem de crer e obedecer a Deus. E Paulo vai dizer, olha o que Paulo vai advertir aos Gálatas. Meus irmãos, se vocês se deixar circuncidar, voltando novamente a buscando ser justificado pelas obras da lei, da graça vocês têm caído. Cristo para vocês tornou-se vão, porque vocês creram em Jesus e passaram a buscar justificar-se pela lei. Logo essa fé é vã. Da graça tem caído. Quando Paulo diz da graça tem caído, porque só cai da graça quem está na graça. Só desvia da salvação quem está na salvação. Só volta para as trevas quem está na luz. Não é que não estava, estava, mas não vigiou, se perdeu. A palavra ensina isso ou não? Mas o que é que eles pregam? Só para encerrar. Eles usam Romanos 9 para tentar justificar essa doutrina da predestinação incondicional fatalista. Onde diz, porque Deus escolheu o vaso de honra e preparou o vaso de desonra
para o juízo. Aí tá vendo? Eles estão vendo que Deus preparou o vaso de desonra para o juízo. Ei, não está dando base para essa doutrina. Deus não está dizendo aqui que escolheu alguém para condenação. Mas eles usam. Romanos capítulo 9, versículo 15. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Isso não está falando de salvação. Isso não está falando de escolha para o céu e para o inferno. Não tem base não, irmão. Deus aqui está mostrando o exemplo de Faraó. Não é que Faraó foi escolhido para o inferno. É que Faraó já tinha no seu coração a escolha dele. E Deus usou aquele momento para manifestar o seu poder. É isso que Deus faz. Deus usa a situação para manifestar o seu poder. Não é que Deus, o texto aqui não está dando base para isso. Aí o versículo 22 ele diz assim: que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Quem são esses vasos da ira preparados para a perdição? Não está dizendo que Deus predestinou para a perdição. Estão reservados para a perdição. Os que permanecem inimigos de Deus, vivendo contrário a Deus. O homem torna-se inimigo de Deus. E Paulo vai dizer que estava também preparado aqui. Estava nessa condição. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. Paulo vai dizer que estava morto em ofensas e pecados, guiado pelo príncipe deste mundo, pelas potestades. Era filho da desobediência por natureza, alvos da ira de Deus. Mas em Cristo, pela graça de Deus, foi salvo. Não é que ele foi predestinado, foi salvo. O texto vai mostrar, a Bíblia vai mostrar, que a partir de Cristo, o homem que está na condenação do pecado, alvo da ira de Deus, quando ele crê em Jesus, ele sai dessa condição. Não é porque ele foi predestinado, é porque ele creu em Jesus. O próprio Jesus vai dizer: quem crê em mim tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Eu acho interessante que João 8, 24, Jesus vai dizer: se vocês não crerem que eu sou, morrerei em vossos pecados. O que Jesus está dizendo aí? Se eles não creem em Jesus, vão continuar condenados. Não é porque são predestinados, é porque não creram em Jesus. Rejeitaram Cristo, desprezaram Cristo. E Paulo vai dizer, olha aqui, outro texto para a gente combater essa falsa doutrina da predestinação incondicional fatalista. Paulo vai dizer, Romanos capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4. Paulo vai dizer, irmãos, a oração que eu faço pelos meus compatriotas é para a salvação. Paulo orava pelos irmãos israelitas, pela salvação deles. Poxa, mas não era escolhido? Não. O povo de Israel é escolhido segundo nação. Mas a salvação, seja para judeu, para grego, é por meio do crer em Jesus. E Paulo vai dizer, a oração que eu faço por eles é para a salvação de Israel. Porque eu dou testemunho que são zelosos, dedicados, buscam servir a Deus, mas não com entendimento. E com isso, eles procuram estabelecer a sua própria justiça. E rejeitam a justiça de Deus. Está vendo como pode rejeitar a graça de Deus? Eles desprezam o meio que Deus estabelece para o homem ser justificado, irmão. Examina Romanos, não é só o capítulo 9. Examina Romanos, lendo, examinando, para tu conhecer a verdade que o Evangelho revela. Então vamos aqui, eles pegam Romanos 9 para tentar basear essa doutrina nesses textos isolados que eles usam.
E o texto não está ensinando isso. Mas vamos fazer uma leitura no capítulo 11, do versículo 22 ao 23. Esse capítulo 11 está dentro do contexto do versículo 9, do capítulo 9. O capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11 é um contexto só, onde Paulo está ali levando o ensino para os judeus. Olha o que Paulo vai dizer. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Escuta agora. Bondade com os que caírem, para com os que caírem, severidade. Mas para contigo, a benignidade de Deus, se permanecer na sua benignidade. De outra maneira também, tu serás cortado. O que é que Paulo está dizendo aqui, irmão? Cortado aqui é ser apartado. É perder. Paulo vai dizer, meus irmãos, considerem, entendam o amor de Deus e a justiça de Deus. O amor de Deus é para aqueles que permanecerem nesse amor, que aceitarem, que crerem. É isso que o texto está dizendo. A severidade de Deus é para os que caírem. Pedro está advertindo os que estão em Cristo, os que estão de pé, para que eles tenham cuidado para não cair. Pedro não, Paulo. E Paulo vai dizer, aquele que está em pé, olhe, cuide para que não caia. Isso é o que, irmão? Isso é advertir para ter cuidado, porque senão você pode perder-se de Deus novamente. Então Paulo vai dizer assim, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade. Caíram porque estavam em pé. Só cai quem está em pé. Mas para contigo, a benignidade, se, olha a condição, se permanecer. Então você logo pode deixar de permanecer, deixar de caminhar, deixar de perseverar. É o que o texto está dizendo aqui. Olha o versículo 23. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. A condição é se não permanecerem na incredulidade, eles vão ser enxertados, ou seja, ligados novamente. Não é porque foram escolhidos, é se eles não permanecer na incredulidade. Se eles passar a crer, eles vão ser enxertados. A palavra está ensinando isso, irmão. Então, se a gente fizer uma análise, estudando, examinando a Bíblia com sinceridade, compromissado com o que ela ensina, sem a interferência da interpretação do homem, essa doutrina calvinista, da predestinação incondicional fatalista, não vai ter apoio no Evangelho de Cristo. Nem os apóstolos, nem Jesus ensinou essa doutrina. Então, é doutrina de demônios. Essa doutrina nega o dom que Deus deu ao homem de direito de escolha, o livre-arbítrio. Ah, mas na Bíblia não tem livre-arbítrio. Claro, não tem o nome livre-arbítrio, mas tem a doutrina do direito de escolha que Deus dá ao homem. Toda a Bíblia mostra isso. Deus dando ao homem a responsabilidade e mostrando ao homem as consequências de suas escolhas. Amém? Ah, porque o homem vai ser condenado porque Deus assim determinou. Então eles negam que a obra do pecado é que leva o homem à condenação. Porque eles dizem que é Deus que determina. Então o pecado foi Deus que determinou o homem pecar. Essa doutrina de demônio, irmão. Torna-se Deus imperfeito. Porque Deus que não tem prazer no pecado, logo fez o homem pecar. Tem lógica não, irmão. Eles ensinam que o homem é salvo de antemão porque foi escolhido. Então o sacrifício de Cristo, dentro de uma lógica, uma razão do óbvio, não tem valor nenhum. Para que Jesus veio ao mundo? Se o homem já foi escolhido de antemão. Para quê? Para quê? Só para salvar os salvos? Se já eram salvos, para que ser salvo? Está entendendo, irmão? Então, que você reflita, analise tudo que houve e jogue na régua de Deus, no crivo da palavra. Observe tudo que dizem a você, analisando pelo princípio da verdade, que é o Evangelho, é Cristo.
não é o teólogo, o pastor, o padre, o papa, nem nenhuma doutrina de igreja. Você tem que ser guiado pela luz de Deus, Jesus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Aquilo que Jesus não ensinou, não pratique, não guarde na sua vida como regra de fé e prática, e não viva subjugado em nenhum ensino de doutrina de homens, que são doutrinas de demônios. Evangelho anátema, heresia de perdição. É o que é essa doutrina calvinista da predestinação incondicional fatalista. Então, esse irmão que vos fala sempre, comunicando e informando a verdade que liberta, o irmão Wellington Ramos, levou para você esse esclarecimento. Que você seja sensato, prudente, use o senso crítico e comece a analisar, usando o princípio da palavra, para ver quem está na verdade. Não é quem é a verdade. A verdade é Cristo, a palavra dele, o Evangelho. Analise tudo e veja o que é que está conferindo com o Evangelho. Se é o que fulano ou ciclano está pregando. Não use o homem como guia da sua vida. Porque o guia da sua vida, a luz para te guiar é Jesus, o Evangelho, a palavra dele. Amém? Que Deus abençoe a todos. O irmão Wellington Ramos, sempre levando a informação, a comunicação da verdade que liberta. Aqui no YouTube, no Face, no Quai, em todos os meios de comunicação, que assim eu tenho acesso, eu aproveito para levar a informação e a comunicação da verdade que liberta, para que todo aquele que crê seja salvo. Amém?